Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao podcast Melhores Alunos, um programa onde eu entrevisto alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional para batermos um papo sobre os resultados, sobre como o curso mudou a vida deles de uma maneira mais sistemática. Aproveito e já convido todos para participar da Jornada Acupunturista Fora da Curva, que vai acontecer nos dias 20, 22 e 23 de março, semana que vem, às 8 horas da noite. Tá? Então faça sua inscrição, convide seus colegas que vai ser incrível. Tá? Hoje vamos ter a participação da Cris. Tá? Vou chamá-la aqui. Aê, agora foi. O problema era aqui comigo. Essas tecnologias. Bom Bom dia, dia, mestre. Cris. Tudo bem? Tudo, e Tudo você? bem? Foi uma luta para entrar aqui, hein? Eu Joia, que acho que não era para eu vir aqui, não, hein? essas tecnologias a gente sempre apanha delas, né? Mas sem problema, deu certo. É uma satisfação enorme ter você aqui conosco, tá, Cris? De antemão, eu já agradeço, né, por ter aceito o convite e já peço você para se apresentar, né, de onde você é, com o que você trabalha, para o Tudo pessoal te bem. conhecer Ó, também, né? prazer é todo meu e é um orgulho estar aqui com você, meu mestre, né? Acupuntura da inteligência emocional, que é um assunto apaixonante. Bom, eu sou a Cristina Nauf, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou psicóloga de formação, né? E conheci a acupuntura durante a pandemia, onde eu resolvi fazer uma pós-graduação, né? E terminada a pós, que foi isso ano passado, em junho, pelo menos, eu conheci esse mestre maravilhoso aí, trazendo essas novidades a respeito da inteligência emocional. Me animei e resolvi fazer o curso, que eu achei maravilhoso, né? E agora aplicando, estou amando e cheguei aqui para bater um papo com você sobre isso. Tá? É um prazer estar aqui. Que legal. Que legal, Cris. Isso é muito bom, né? Nós percebermos o quanto nós temos uma diversidade de alunos, né? E quando une, né, a parte da psicologia, que você já Sim, trabalha há anos com isso, juntamente com algo que trabalha de uma maneira mais profunda nas cicatrizes emocionais, né? Promovendo ali um autoconhecimento, um reconhecimento das emoções, para que isso definitivamente traga uma nossa, inteligência emocional, é é fantástico, né? fantástico mesmo, viu? É uma experiência incrível. Porque, como você falou, eu já trabalho há muitos anos com psicologia, né? Eu gosto muito da linha psicanalítica, né? E é minha profissão de origem mesmo, né? Eu amo isso. Adoro trabalhar com gente, né? Mas a acupuntura também me abriu um outro leque, um outro tipo de experiência, né? E eu estou vivenciando, tem pouco tempo, mas já dá para perceber como as agulhas atuam no organismo, né? Como essa técnica toda, inclusive esses protocolos da inteligência emocional, podem trazer muitos benefícios para as pessoas, né? É maravilhoso, o mestre, é muito bacana, uma experiência incrível, né? Legal, Cris. E nós até já conversamos algumas vezes, né? E você falou aí de alguns resultados surpreendentes, né? Que você tem tido aí com todo esse processo, né? Com seus pacientes. Qual foi o que mais te Olha, surpreendeu? a cada paciente que eu aplico, eu me surpreendo muito, eu não sei nem dizer qual me surpreendeu mais, né? Mas o que eu posso dizer é que, como você orienta, aquela desensibilização do sistema límbico, que é aplicada para filtrar as emoções, aliviar as grandes tensões, eu sempre uso antes das outras desensibilizações, e eu percebo que apenas com isso você já percebe na fisionomia do paciente, na postura dele, que ele entrou num estado diferente, que ele relaxou,
que ele se entregou, e muitos relatos dele comunicam isso, porque eu atendi há pouquíssimo tempo um rapaz muito problemático, com um estresse muito grande, e logo que terminou essa sessão, ele falou assim, incrível, eu estou aqui imaginando o que será que essas agulhas fazem e conseguem colocar a gente num contato interno. Olha só, um rapaz novo, hein? Ele disse, eu me senti dentro de mim. Normalmente eu não me sinto assim. E eu estou tão relaxado, eu estou tão profundamente relaxado que eu nem sei nem se eu vou dar tempo de eu chegar em casa, sabe? E assim muitos outros. Tem uma paciente que ela também é psicóloga, isso eu achei incrível, isso é bem bacana. E ela passou por um processo de separação e estava assim muito entristecida, não vou dizer deprimida, não, mas muito triste, né? Assim, sem ânimo para a vida. E aí ela me procurou, disse, você quer experimentar a acupuntura na inteligência emocional? É importante para você que também trabalha com pessoas, né? Você vai ver talvez um efeito positivo. Ah, quero sim. E aí ela se submeteu, né? E eu comecei a fazer a desensibilização, como sempre, a primeira límbica, depois a gestacional. E nessa primeira sessão, quando ela retornou, né, para a segunda, ela me falou assim, oh, Cris, olha, eu estou impressionada, eu tenho uma coisa para te contar que você não vai acreditar. Aí eu disse, ah, puxa, então me conta logo. Aí ela disse, olha, para nós que somos psicólogos, eu estou assim, muito impressionada, porque para nós, um acupunturista atender a nossos pacientes antes das sessões de canálise é uma vantagem imensa, porque o que eu percebi é que esse tratamento com a acupuntura, ele me deu acesso a questões muito remotas e inconscientes que eu pude levar para análise. E isso me ajuda demais, porque sempre aí nós sabemos, né, que qual é o papel da psicanálise? É trabalhar com o paciente para que ele tenha realmente contato com esse material mais inconsciente, que de alguma forma influencia na sua vida sem ser percebido, né? E trabalhar isso. E muitas pessoas têm bloqueios emocionais muito sérios e não conseguem ter acesso a esse material. E a acupuntura da inteligência emocional facilita isso. Ela me disse, foram palavras dela. Eu falei assim, puxa, que legal, eu tenho que falar isso para o professor, ele vai amar, não é? Como é importante, né? E como realmente esse tratamento consegue chegar a essas marcas, às vezes, muito remotas, que nem na desensibilização gestacional, que a pessoa acessa a vida intrauterina, sabe? Olha, é chocante, maravilhoso. Eu estou muito, muito, muito E feliz com isso, isso. Muito bacana, né? e isso é realmente incrível, né? Porque é um autoconhecimento, né? Quando eu tive contato com todo esse processo, que eu comecei a estudar mais a fundo mesmo a questão da inteligência emocional, de como as cicatrizes psíquicas, as questões emocionais interferiam na nossa vida, isso foi assim que eu voltei da China em 2014, né? Então foram mais ou quase 8 anos aí, né? É, Foi isso que eu tive a impressão, né? Eu comecei a perceber que a acupuntura acessava algo que às vezes estava escondido ali e que estava bloqueando alguma coisa na nossa vida e que poderia muito bem ter uma dessensibilização para que ocorresse o livre fluxo de energia, o livre fluxo E, de pensamentos, né? Então, isso foi uma surpresa muito grande, porque quando eu comecei a usar, né, em mim e nas pessoas próximas, gente, isso deve ser coisa da minha cabeça, né? Como eu estou estudando, é coisa da minha cabeça.
Mas quando eu fui fazendo nos outros pacientes, eles foram me relatando, mesmo sem eu falar nada para eles, né? Aí que, gente, isso aqui é algo muito mais abrangente do que eu poderia imaginar. E quando isso chegou nos alunos, que vocês falam a mesma coisa que os seus pacientes falaram, aí é incrível. Realmente, olha, eu estou assim, muito feliz de ter conhecido tudo isso, você ter dado essa oportunidade a gente, de ter contato com esse enfoque diferente da acupuntura, né? Pela sua experiência, você morou lá, você conviveu com eles, você pôde trazer essa matéria tão importante, porque realmente eu posso falar, é libertador. Todos os pacientes, claro que eu não tenho muitos pacientes que eu estou começando, mas todos que eu atendi aplicando esse método, todos saem muito confortáveis, saem menos angustiados, não é? E com o passar do tempo, com as sessões, eles vão trazendo assim alívio daqueles sintomas que os perturbavam, entende? E isso é muito gratificante. Agora, tem um outro caso muito interessante também que eu lembrei agora, posso falar? Não sei, pelo tempo. Pô, Não, porque deu tempo, né? lógico. Não entendo muito. Que eu achei interessante, porque é uma pessoa que está passando por uma fase na vida já há algum tempo, com uma certa compulsão alimentar, uma insônia intermitente, muito, sabe, presente, a pessoa não conseguia dormir, e por ela não conseguir dormir, o que acontecia? Ela atacava a geladeira, comia demais, né? Era do sexo masculino, tá? Então, ele falou assim, olha, eu tenho isso, eu queria me livrar disso, porque eu preciso descansar, preciso ter uma vida mais serena, né? E aí a gente começou a fazer. E durante a sequência das sessões, ele me disse que tinha umas erupções no couro cabeludo, né? Tipo uma alergia, não sei, uma dermatose, que o perturbava muito, porque coçava demais, né? Então, eu fiz, determinei que eu ia fazer primeiro essa desensibilização do sistema límbico, né, que é aqui na cabeça, não é isso? E, e Exato. apliquei a desensibilização, agora não me lembro na ordem, qual foi que eu apliquei, não sei se foi do baço, que estava seguindo uma sequência, né? Tá. E aí ele foi embora, pá, se sentindo bem, como sempre. E na próxima sessão que ele veio, retornou, eu perguntei para ele, eu sempre faço uma checagem da evolução, né? E eu perguntei para ele, e aí, como é que vão as erupções na sua cabeça? Você melhorou? Você teve alguma melhora? Ele falou assim, olha, simplesmente desapareceram. Aí eu pensei, gente, será que ele está muito impressionado, está falando isso para me agradar? Não, não é possível. Porque numa semana as erupções desaparecerem. Aí eu fiquei pensando assim comigo, vou até perguntar para o professor, porque o foco da desensibilização não foi para isso. Mas aí eu perguntei, como é na cabeça, será que isso teve alguma influência, né, nesse dissolver dessas erupções, nesse subir? Não sei. Eu fiquei assim impressionada, mas não entendi muito bem, né? Então, isso acontece, né? Como nós trabalhamos com uma linha emocional, energética, que pode afetar o físico, né? Isso geralmente tem uma característica muito importante. É comum nós fazermos as dessensibilizações para trabalhar as questões emocionais e o paciente melhorar uma dor, melhorar uma crise alérgica. Tem até uma aluna do curso de inteligência emocional que ela tinha uma paciente com alergia, uma urticária, né?
muito intensa, já tinha ido para o pronto-socorro, tomado vários antialérgicos, corticoides, tinha feito o tratamento de tudo e nada passava a alergia dela. Ela fez a dessensibilização do metal e ela tirou foto antes e depois, simplesmente sumiu durante a sessão. Então, ali 20, 25 minutos de sessão, as erupções sumiram, que não tinha sumido com corticoide, que não tinha sumido com antialérgico. Então, isso acontece justamente por conta dessas características, né? A emoção, ela gera um desequilíbrio energético e esse desequilíbrio energético chega no físico. É o que eu sempre falo aqui, a grosso modo, né? O que a boca não fala, né? O corpo responde, né? Então, a, aquela emoção que nós guardamos ali no consciente, ou até mesmo no inconsciente, ela reverbera no nosso corpo físico, né? Gerando diversos Mas desequilíbrios. impressionante é o efeito, né? Quase que imediato. Isso que eu acho incrível. Às vezes a gente faz um tratamento, como você está falando, com corticóide, tudo durante muito tempo, para começar a melhorar, e com esse método você consegue, em uma semana, às vezes no mesmo dia, como você falou, né? Resolver aquela problemática, não é? É Alterações. realmente maravilhoso. Porque quando a gente trabalha as questões emocionais, nós estamos indo na causa da causa, né? Então, é você acelerar aquele processo de curto, médio e longo prazo, que eu sempre divido aqui didaticamente o tratamento, você ir direto no foco. É como você pegar uma casa em incêndio, mas o incêndio está acontecendo porque está vazando o gás do botijão. Você chega lá no botijão e tampa o gás. Pronto, o fogo não vai ter mais para onde consumir algo que está tendo uma combustão, né? Então é ir direto no foco, por isso que tem resultados realmente tão surpreendentes assim, né? É maravilhoso. Olha, eu estou amando a aplicação desse seu método. Muito, Que muito maravilha, fantástico. que maravilha, Né? Cris. Então, Fico muito feliz. E Cris, depois que você entrou no curso, que você fez o curso, o que você percebeu que mais mudou na sua forma de tratar o seu paciente? porque, olha só, é claro que a gente sempre faz uma avaliação perfil da pessoa e tudo, né? Aquela anamnese, para ver qual seria o problema sindrômico dela, né? Que elementos estariam ali envolvidos. E perfeito, a gente segue sempre isso, né? Para procurar usar aqueles determinados pontos que vão facilitar a cura, né? A melhora daquele quadro. Mas depois que eu fiz o curso da inteligência emocional, que você nos trouxe, eu começo a sistematizar, mesmo tendo aquelas informações da anamnese, que são importantíssimas, né? Como existe um método de aplicação, né, que a gente deve seguir, sempre um foco no paciente, por exemplo, se ele tem um problema relacionado com o elemento fogo, então eu vou usar a gestacional, a líbica, e vou usar o protocolo, a dessensibilização do fogo, né, para atingir mais rapidamente. Então, existe uma segurança em você já começar a aplicar aqueles protocolos sem estar tão preocupado na escolha dos pontos, porque o protocolo, todo mundo diz, eu sempre achei horrível esse negócio, seguir protocolo é feito, você tem que pensar, você mesmo tem que descobrir, mas esses protocolos, como eles funcionam na parte emocional e energética da pessoa, eles podem ser seguidos sem essa pecha de ser uma coisa negativa. Não, isso foi estudado, não é? Você, de alguma forma, vai trabalhando as emoções que atingem quase todos os elementos e você não tem a necessidade de se preocupar, primeiramente, em escolher pontos para aquele quadro, para aquela síndrome. Você segue aquilo, né? Aquele método, e você, entre os pontos do protocolo da
da inteligência emocional, você, sabendo do quadro do paciente, você pode aplicar um ponto ou outro que você escolhe, né, antes de fechar aquele protocolo, e você tem resultados maravilhosos, entende? Essa é a diferença. Se você, por exemplo, estiver atendendo um paciente que estiver muito confuso, o que eu vou fazer com esta pessoa? Que pontos eu vou usar? Porque na primeira sessão, principalmente os iniciantes, têm essa dificuldade, né? Você já de antemão sabe que você vai aplicar a desensibilização do sistema límbico. Só isso aí já vai te dar um efeito maravilhoso. E aí você vai ter capacidade de escolher a desensibilização de que elementos vai fazer porque a pessoa está com excesso de fogo, está com uma deficiência de água, está com isso aqui. Você já trabalha aquilo também. Então, dá uma segurança muito grande, né, para a gente trabalhar sabendo que a gente vai ter um resultado realmente. Entende? É fantástico. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Show. é assim que eu vejo, né? É isso mesmo, né? Porque acho que a acupuntura, né? Ela é muito diferente da medicina ocidental, né? Então, quando a gente começa a estudar, acho que foi uma dificuldade que eu tive também, né? Nossa, fazer essas correlações me deixa extremamente perturbado, né? Por onde que eu vou começar, né? Então, aquela dificuldade, eu vou pelo diagnóstico de pulso, vou para a língua, onde eu tenho mais segurança para fazer o diagnóstico, né? Não, mas espera aí, o paciente chegou, eu avaliei aquela ficha de anamnese gigante, agora, o que eu faço, né? Então, acho que é muito isso mesmo, essa segurança, né? Que você ter essa carta na manga para você avaliar o seu paciente, nós não vamos deixar de avaliar o nosso paciente, fazer o diagnóstico preciso dele, né? Mas para a gente olhar para ele de uma maneira muito mais ampla, muito mais abrangente e falar para ele, olha, é isso aqui, eu vou começar por aqui, vou começar por uma dessensibilização e nesse meio termo eu consigo, né, selecionar ali os melhores pontos, né, a melhor linha terapêutica ali, mas qual dessensibilização que eu vou fazer, né? Então vai ter que voltar no diagnóstico novamente, né, para ver qual a sequência que vai fazer. E isso vai dando muita segurança, porque você já começa a ter resultados desde a primeira sessão. É lógico que o paciente não vai ser curado em uma única sessão, né? Não é isso que nós prometemos. Mas quando você tem resultado e você mostra esse resultado para o seu paciente desde a primeira sessão, ele fala, nossa, eu estou no caminho certo. Eu encontrei alguém, né? Eu encontrei a Cris que vai aliviar os meus sintomas, né? Nossa, eu tô com insônia, eu consigo dormir, eu fico sonolento, eu não vou conseguir nem chegar em casa de tanto que me relaxou, um relaxamento, um bem-estar geral. Isso não tem Nossa, a preço que gente fica pague, né? satisfeito, né, mestre? Olha, tem um paciente que está já terminando, está nas últimas sessões, ele já falou assim, olha, Cristina, eu estou tão bem, eu vou fazer uma viagem agora, vou para fora, mas eu quero te avisar o seguinte, eu estou bem, mas quando eu voltar, eu quero continuar fazendo. Mas não, tudo bem, claro. E a importância, né? Como que o paciente percebe que aquilo ali foi tão benéfico a ele, que ele fideliza imediatamente com você, entende? Ele sabe que aquilo ali é um caminho para a saúde dele, né? Olha, maravilhoso, maravilhoso. Exato. É isso que eu percebo muito mesmo nos pacientes, né? Eles fazem, eles melhoram, às vezes a gente até dá alta para eles e eles falam, não, deixa eu continuar uma vez por semana, isso me faz tão bem, né? Às vezes eu trabalho a semana inteira, quando eu faço a sessão é como se tirasse um peso das minhas costas, então você percebe que ele já começa a ter esse autoconhecimento de entender que os desequilíbrios estão aqui o tempo inteiro, né? Nós vamos sofrer eles, né? Emoções nós sentimos o tempo inteiro e elas são benéficas, né? Elas só não podem ficar aprisionadas gerando desequilíbrios emocionais. Né? Olha, muito bacana. Eu estou amando, estou adorando. Olha, convoca todos que ainda não fizeram. Nossa, entre esse curso que é maravilhoso, gente. A gente tem um arsenal de Show. tratamento, né? Você vai poder
ter muitas Exato. opções, né? Você vai ficar muito mais seguro. Incrível. Olha, adorei Uma- mesmo. E vou estar sempre aqui presente, né? Para crescer cada vez mais com você, né? Com esse seu conhecimento todo, essa forma bacana de passar os ensinamentos, né? Sem tantos mistérios, sendo claro como você é, explicando, se dedicando, porque, sabe, os alunos vão bem porque os professores dão essa base para a gente, né? E essa forma que você tem de acompanhar cada um, de responder a todas as questões, tirar nossas dúvidas. Isso é maravilhoso também, porque dá mais segurança para a gente sabe que pode sempre recorrer a você, você está sempre pronto para orientar. Maravilhoso, você está de parabéns, sabe? Ah, que Né? isso, Cris. Eu que agradeço ter você, um profissional tão competente aqui na nossa comunidade de alunos. Eu Isso adoro é estar aqui. incrível. Cris, eu tava lembrando aqui também, acho que quando você entrou na turma, foi você que pegou Covid, fez os Como é? protocolos? Como que foi? Não entendi. Quando você entrou para o curso, foi você que teve Covid e Gente, usou os protocolos foi, do curso de foi inteligência isso emocional para tratar? mesmo. Eu tinha até esquecido já disso, tá vendo? Sido trabalho de Pois é, terra. lembrei agora. Foi. Co- Como Olha, que eu foi a estava, né, experiência? baqueada mesmo. E aí você diz, uma coisa eu vou pegar e eu vou experimentar em mim. Aí eu peguei na época, agora não estou aqui com a anotação, mas eu fiz, se não me engano, a de sensibilização, vocês cuidar. Ah, metal, se não me engano. Eu fiz do metal, É, sabe? acho que foi metal, Isso, terra e é, água. Porque o Covid é, tem essa alteração na terra, é, gera aquela fadiga na água, o sistema imunológico, e no metal a exatamente. tosse, né? Olha, nem parecia mais que eu estava com Covid, gente. Os sintomas fizeram assim, puf, não é? Eu até falei para você na época, não foi? Não, olha, fiz e o resultado foi incrível. Realmente, gente, na Covid, você sabe que Covid arrasa com a gente, né? A gente fica lá sem nenhum ânimo, só cama, cama, cama. Eu fiz e tive uma reação super positiva imediatamente, né? Foi. E aí, como é que a gente pode não querer usar isso, não querer acreditar nesse método, não é? Tem que seguir sempre com isso, é maravilhoso, né? Exato. Cris, ó, eu ficaria o dia inteiro Ah, conversando com você, escutando os resultados que você tem com o seu paciente, mas sei que você tem uma agenda aí para cumprir, tem pacientes para atender, tá? Então, eu? eu já agradeço demais a sua Ah, participação aqui conosco no podcast. Volte sempre que precisar, sempre que quiser, o convite está aberto, tá? Quando você tiver algum resultado, manda lá no grupo, tá? Você sabe que nós gostamos, né, de saber os resultados de cada um dos alunos. Esteja sempre convidada, tá? E só para finalizar, uma última perguntinha. Depois do curso de acupuntura na inteligência emocional, você percebeu que melhorou para você fazer o diagnóstico e ter os sim, resultados desde a primeira sessão? sim, Como que foi? melhorou, porque a gente começa a usar o foco de perceber no paciente. Bom, para mim isso foi muito fácil, porque eu sou psicóloga, né? Mas eu sei que acontece isso. Você começa a focar mais na personalidade do paciente, no que ele traz de emocional, né? Se ele é uma pessoa estressada, se ele é uma pessoa calma, se ele é uma pessoa preocupada. Você já fica interessado em observar isso, e isso facilita muito, né, na sistematização do tratamento. E realmente é muito importante fazer isso, porque você muda a sua visão, até a maneira de enfocar o paciente, né? Você vai se preocupar muito mais com o emocional dele do que com o físico propriamente dito. Não que isso não tenha valor, mas o foco vai mudar. E você vai ter mais facilidade até de perceber essas características emocionais dele, né? Você já tem todo um
preparo você estudou antes, como é que é o biotipo de cada um. Isso tudo aí, sabe, que o mestre passa para a gente, ajuda e muito na hora de fazer o diagnóstico. Não é isso? Eu acho que eu percebi assim, né? Maravilha, Cris. Puxa, Cris, eu te muito agradeço. obrigado, tá? Conte comigo sempre, tá? Qualquer dúvida pode me chamar, estou Sim. sempre aberto, tá? E foi incrível a sua participação aqui no podcast Muito Melhores obrigada. Alunos, tá? Muito Muito obrigada. Eu obrigado tenho que mesmo. agradecer, muita gratidão por ter me dado essa oportunidade de conhecer essa matéria incrível que é a inteligência emocional, a cultura da inteligência emocional. E tenho muito a agradecer, porque você é uma pessoa muito disponível e muito sábia. Então, muito obrigada, tá? Eu que estou feliz de ter podido participar aqui da sua live. Meio enrolada, mas consegui Ah, entrar, né? nada. Eu acho que o problema tava era por aqui. Obrigada, Cris, muito Monteiro. obrigado mesmo, de coração, tá? Pessoal, depois de uma conversa tão incrível dessa, eu só reforço o convite para vocês em participarem da Jornada Computurista Fora da Curva, dias 20, 22 e 23 de março, semana que vem, segunda, quarta e quinta, às 8 horas da noite. Aguardo vocês, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, Cris. Muito obrigado. Obrigada.